Olá, meus colegas, queridos alunos, telespectadores do YouTube, toda a comunidade, sejam todos bem-vindos. Vamos continuar os temas de geografia. Falaremos hoje o estudo do mundo. Então, falaremos alguns termos que fazem parte do estudo do mundo, os termos que foram na história do mundo adaptados para algumas regiões específicas do mundo. E vamos trazer esses conceitos, ok? Então, professor Alexandre na área, não se esqueça de se inscrever no canal, ok? Só ir do lado do vídeo aí, clicar no inscrever, ok? Sejam todos bem-vindos. Estão preparados? Então vamos lá. Bom, pessoal, nós temos o primeiro conceito que eu trouxe aqui, é o mundo físico. O que é o mundo físico? Pode-se regionalizar a Terra em 5 grandes paisagens naturais ou climáticas, que são as regiões polares, temperadas, tropicais, desérticas e de altas montanhas. Então essas são as formas de se regionalizar. Então essa aula nós falaremos um pouco disso também, que cada região tem uma característica, seja econômica, seja física, ok? Então nós vamos dar vamos dizer assim, nós vamos dar uma viajada em todo esse processo do estudo do mundo, ok? Nessa aula. Bom, a regionalização ela aconteceu de forma mais importante no pós-guerra. Quando a gente fala pós-guerra, é a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945. Mais para frente farei uma aula somente falando da Segunda Guerra Mundial, todos os passos, que é um tema muito longo. Mas foi após a Segunda Guerra Mundial. Então vamos pensar aí de 1945 para frente. E o que aconteceu nesse período? Cada superpotência, ok, que de um lado eram os Estados Unidos, do outro lado a União Soviética. Os Estados Unidos empregando o capitalismo e a União Soviética o socialismo, ok? Então eu já coloquei aulas aqui no canal dando uma pincelada desses temas, ok? Mais para frente farei uma aula mais completa falando desses temas. Então, cada superpotência procurava ampliar a sua área de influência sobre os demais países do mundo. Então, o que aconteceu? Acabou a Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou dividido no processo chamado bipolar, vocês encontram isso aí nos livros de geografia. O que é bipolar? É esse processo bipolar que aconteceu. De um lado ficou o pessoal que acreditava no capitalismo e do outro lado o pessoal que acreditava no socialismo, ok? E então houve aí várias regionalizações, várias mudanças. Então o estudo do mundo mudou bastante nesse período. Por quê? Porque vários países mudaram bastante as suas paisagens, várias cidades foram destruídas e reconstruídas, é o caso do Japão, ok? Interessante que o Japão estava do lado do socialismo ali, meio que dividido, depois da guerra, como ele ficou devastado, ele ficou do lado do capitalismo. Então aconteceu vários acontecimentos e vários processos específicos, regionais em alguns países. Bom, dentro desse período aí, pessoal, criou-se um tema países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, que não é usado mais. Então você que é jovem aí, tem de 12 a 18 anos que está assistindo esse vídeo, esse termo não é mais usado. Ok? Então, por exemplo, o Brasil ele é considerado um país subdesenvolvido e hoje é chamado país emergente, que é um outro termo que eles dão, ou um país em desenvolvimento. Okay? Não é um país rico, desenvolvido, mas usa esses dois termos. E naquela época não, existiam os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos. Então, em relação a países, que era então? Com relação a países com elevado desenvolvimento econômico e aqueles que não apresentavam tal desenvolvimento. Aí você fala, professor, mas o que era desenvolvimento econômico naquela época? Então era, por exemplo, possibilidade de criação de armas específicas, mísseis, ok? Armas nucleares, saindo da parte de armas,
desenvolvimento científico, ok? Ser capaz de criar uma vacina, um remédio específico, então ter a parte de científica é bem importante. O Brasil não tinha isso e outros países considerados subdesenvolvidos, ok? Que mais? A parte tecnológica, ok? O Brasil ainda gatinhava na parte de tecnologia, era quase zero, então os países já tinham desenvolvimentos e coisas bem específicas ecológicas feitas, né? E distribuídas para o mundo, então existia essa divisão. Existe um outro termo também, que eu acho que você que está ouvindo, que não é tão jovem assim, não tem entre 12 e 18 anos, já ouviu falar, que é o termo primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Então naquela época tinha também esse termo, então o Brasil fazia parte do terceiro mundo. Então o que era terceiro mundo? Eram países que eram capitalistas, ok? E depois da Segunda Guerra Mundial seguiam o capitalismo, que era o Brasil, mas que eram subdesenvolvidos. Então eles chamavam de terceiro mundo. Por quê? Porque não participavam das decisões políticas mundiais. Então não tinha tudo aquilo que eu falei no slide anterior, mas também não participava das decisões políticas mundiais. O Brasil não ia lá, não tinha cadeira lá para assinar, para descobrir, para pôr o fim da Guerra Fria, por exemplo, né? A Guerra Fria foi o acontecimento que foi após a Segunda Guerra Mundial, ok? Para ficar mais claro aí. Então, todos esses acontecimentos, esses termos, primeiro e segundo mundo e terceiro mundo, e também o termo que eu dei no slide anterior de países desenvolvidos e subdesenvolvidos, também foram durante a Guerra Fria. Que a Guerra Fria foi depois da Segunda Guerra Mundial. Então, podemos falar ali que foi de 1945 a 1991. Então você que nasceu aí depois de 91 já nem pegou mais esse processo, ok? Então o terceiro mundo, pessoal, voltando aqui, era o quê? Países que não participavam de decisões políticas mundiais, mas que eram capitalistas, ok? E que eram subdesenvolvidos. Aí tinha o pessoal do segundo mundo. Quem que era o segundo mundo para eles? O segundo mundo eram os socialistas, ok? Então nesse período aí, acabando a guerra, 1946, mais ou menos até 1991, existiam os países socialistas, que eram vários países do mundo, ok? Toda a União Soviética ali, que entrava Rússia, Ucrânia, Romênia, ok? Que a Romênia não fazia exatamente ali, mas também era socialista, China, então todos esses países faziam parte do bloco socialista. Então eles tinham uma economia planificada, mas eles eram considerados países de segundo mundo, porque os capitalistas acreditavam que eles que eram o primeiro mundo. Então, o primeiro mundo os capitalistas, segundo mundo os socialistas e terceiro mundo os que eram capitalistas, mas que eram considerados países pobres, subdesenvolvidos, ok? Então, a gente brincava com esse termo, né? Brasil é terceiro mundo, então hoje já não usa mais. E teve um outro termo também, que eram países do norte e países do sul, que foi mais ou menos ali meados da década de 80, quando estava quase acabando a Guerra Fria, já estava quase, os blocos socialistas estavam quase assim entrando já um certo declínio, ok? Aí tinha o termo países do norte e países do sul. Então, o Brasil é país do norte, desculpa, país do sul. E os países desenvolvidos eram países considerados do norte. Então, países do norte eram países considerados desenvolvidos e países do sul eram subdesenvolvidos. Okay? Então, era um outro termo que usava, principalmente na imprensa. Okay? Vocês vão encontrar em livros, que fala-se que esse termo era usado muito em imprensa, por exemplo, um jornal, ele usava ali essa terminologia. Ok? E só que esse termo países do norte, do sul, você aqui que é de geografia, não é para você separar ali a linha do Equador, ok? Não é isso que eu estou falando. Da linha do Equador para cima é sul e da linha do Equador para baixo falei errado. Da linha do Equador para cima é norte e da linha do Equador para baixo é sul. Não é exatamente isso que eu estou falando. Era uma terminologia que eles tinham. Tanto é que, por exemplo, a Austrália e a Nova Zelândia, ok? Eles estão no sul, mas eles eram considerados países do norte, já eram países desenvolvidos. Então isso aí, quem fizer pesquisa, vocês vão encontrar nos livros.
Então não era um processo um pouco diferente. Eles pegavam os países ali que estavam mais ou menos se desenvolvendo e colocavam países do norte e o restante que não era desenvolvido, ok? Que não participava de decisões políticas, não tinha diplomacia muito alta, eles colocavam como países do sul, ok? Então era isso. Então países do norte, eles tinham uma denominação assim mais ativa, era considerado países desenvolvidos, um pouco mais ricos, ok? Então, exemplos de países do norte, vamos lá. A maioria dos países da Europa, Estados Unidos, Canadá, ok? Aí desce lá Austrália, Nova Zelândia, parte da Rússia, então esses países que eu estou falando. E do sul era o que? A África quase inteira, toda a região da América Latina, né? Da América Latina que vai do México para baixo, do México, a América Central, a América do Sul, a África, a parte do Oriente Médio também, que olha só que interessante, né? O Oriente Médio são setores ricos hoje por causa do petróleo. E naquela época eram considerados países pobres, ok? Eram países considerados países do Sul. Então tinha essa terminologia também. E agora, gente, finalizando, a América Latina e a África, que eram esses países do Sul. O que aconteceu com eles? Então eles tinham baixo nível de industrialização, que eu já falei aqui, eles tinham poucas indústrias, pouco desenvolvimento científico, que eu já falei aqui, baixo nível de tecnologia também, por isso que eram subdesenvolvidos. Eles somente importavam, não criavam grandes produtos para o mundo, isso já mudou também, e tinham baixo desenvolvimento econômico, né? Então isso acontecia com os países considerados países do sul, ok? Que antes chamavam países do terceiro mundo e antes eram considerados países subdesenvolvidos. Todos esses termos caíram por terra e não se usam mais. Então é isso, gente. A aula foi isso, estudo do mundo, termos que foram usados, como que funcionou, é isso. Se inscreva no canal, ok? Professor Alex, se inscreva no canal, beleza? Dúvidas no e-mail, você encontra o e-mail aí embaixo, procura aí embaixo. Embaixo você também encontra a sugestão de cursos, que é o que eu dou aí para você, se você quiser se especializar em alguma coisa, tem altos cursos aqui embaixo, né? Em breve eu vou colocar outros. E ligue as notificações para você que é inscrito, você vai saber quando eu coloco um vídeo novo. Obrigado a todos, fiquem na paz, cuide-se bem e até o próximo vídeo.